Vazou, sim, vazou áudio do banqueiro André Esteves, onde o cara mostra o nível de influência, o poder dessa rapaziada perante decisões cotidianas da República. Sim, desse país que ainda, sabe-se lá até quando, se chama Brasil. Quer entender mais sobre isso? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. Começo pedindo para que você se inscreva no canal, ative as notificações, sininho na fita, porque aqui é vídeo novo todo dia. Então você se inscreve, ativa as notificações e você vai ganhar, meu filho! Você vai ganhar, minha filha! Vídeo novo todo dia. Peço, por favor, dê aquela fortalecida aqui, porque o meu trabalho depende da sua força. Então deixa essa força aí, beleza? Bora começar aí. Tá repercutindo muito nas redes sociais, aí nos sites, um áudio que vazou, um áudio longo que vazou, do banqueiro André Esteves. Quem é André Esteves? Dono do BTG Pactual. Já teve enrolado em algumas denúncias aí de corrupção, uma figura que se porta como uma eminência parda do mercado, articulando essa rapaziada e dando cara a esse ente, né, um tanto quanto abstrato, mas que a gente sabe que a mão invisível do mercado é mestre em dar uma palpada na nossa bunda, pegar a nossa carteira, tirar nosso suado dinheirinho e devolver a carteira vazia em nosso bolso. Ele personifica, ele dá cara a esse ente um tanto quanto abstrato para a maior parte da população brasileira chamada mercado. O que aconteceu? O furo é do site Brasil 247, os links estão aqui embaixo. A fala é longa, é mais de uma hora de fala, uma hora e pouquinho, uma hora e alguns minutinhos. Estão linkadas aqui no comentário dos vídeos para que você possa ouvir a fala completa, que se deu na última quinta-feira, dia 21 de outubro, numa reunião em que o BTG Pactual organiza, chamada Future Leaders. São herdeiros de grandes fortunas, grandes conglomerados nacionais, em que é um debate de um cenário, uma análise de conjuntura feita pelo André Esteves para esses herdeiros, para essas pessoas que vão aí gerir patrimônios e parcela considerável do PIB brasileiro. Então vamos ter clareza que o áudio, bom, até onde sabemos, foi uma traição de alguém que gravou e publicizou. Sempre quando se trata dessa rapaziada, a gente precisa ter clareza que talvez seja um vazamento. Sabe? Você que está só ouvindo aqui, eu estou fazendo aspinhas com os dedos. Vazamento. Às vezes foi combinado. O que foi dito, o que foi publicizado, é que isso foi gravado na quinta-feira, numa conversa de clubinho fechado, numa conversa de PIB para PIB, de rico para rico. É uma conversa que não inclui a gente, brasileiro ordinário, arroz e feijão. Não passa por nós. Então é o PIB debatendo as perspectivas deles, analisando a conjuntura do país para eles, na perspectiva deles. A gente sempre tem que ter esse crivo para observar o fato e compreender em que contexto a fala se dá, para quem ela se dá, porque quando a gente retira o contexto, a gente tira a essência das coisas, né? Então, assim, o contexto é a alma. O fato é uma carcaça. Então, aquela carcaça, ela pode ser direcionada para um lado ou para o outro se a gente não observar a alma, a essência das coisas. O contexto é a essência dos fatos. Então, a gente compreende esse contexto. Uma reunião, em tese, privada, de PIB para PIB e uma análise de conjuntura nesse contexto. O que o pessoal está falando muito aí é da influência que André Esteves tem no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, que o Arthur Lira teria ligado para ele, o ministro Supremo teria ligado para ele, as consultas que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz com André Esteves. Vamos compreender. Primeiro que pode ser um blefe. Ali para herdeiros, André Esteves pode estar vendendo seu passe com mais valor do que de fato ele tem. É interessante para ele continuar fazendo análises de conjuntura para a elite brasileira, falando que ele tem acesso aos caras, que os caras ligam para ele e tal. Então, além da vaidade, tem um retorno econômico, financeiro, para o próprio André Esteves. Ele está ali palestrando para os líderes futuros, os future leaders. Veja você. Então, ele pode estar vendendo a sua própria imagem com sobrepreço para essas pessoas.
gente nunca pode perder isso de vista. Mas vamos pegar que seja verdade. Não considero nenhum absurdo líderes políticos conversarem com peças-chave da sociedade brasileira. Não vejo nenhum problema nisso. Pelo contrário, eu acho um dever de um presidente da Câmara, do ministro Supremo. O ministro Supremo é um pouco mais delicado, viu? Presidente do Banco Central, vejo um problemaço. Então vamos lá. Ministro Supremo, meio a meio. Arthur Lira, normal, presidente da Câmara. Presidente do Banco Central, problema. E eu vou explicar o porquê. O Arthur Lira, por presidir aquele poder que é o mais permeável à complexidade da sociedade brasileira, ele tem sim que conversar com agentes públicos. O problema é conversar só com André Esteves. Tem que conversar com líder estudantil, tem que conversar com liderança indígena, tem que conversar com sem terra, tem que conversar com banqueiro, tem que conversar com empreiteiro, tem que conversar com pedreiro, tem que conversar com todo mundo. Então, assim, não vejo um problema que o Arthur Lira dialogue com o André Esteves sobre questões econômicas, desde que dialogue também com a CUT, desde que dialogue também com os sindicatos professores. Entende? Houve um lado, houve o outro e pondera. Houve um lado, houve o outro e pondera. Houve os vários lados, porque nem sempre uma coisa tem só dois lados, são múltiplas perspectivas, e você vai gerando um acúmulo ali de informações e de perspectivas para que você possa sentir o que de fato a sociedade brasileira está demandando sob os mais diferentes olhares, certo? Então não vejo problema nenhum nisso que o Arthur Lira fez, desde que converse com todos. E desde que, como ele vem colocando, não se paute por aquilo que André Esteves coloque. Ele coleta opiniões, certo? Em relação ao ministro Supremo, em tese, no mundo ideal, não seria de bom tom, não seria apropriado que o ministro Supremo conversasse com fontes externas. Seria os autos por si só e dali tirar a sua decisão. Qual o problema disso? Primeiro, precisamos reconhecer que o ministro Supremo não tem que saber de tudo. Ele tem que ter algumas fontes para que assuntos que extrapolam aquele saber jurídico e tenham a compreensão de que uma decisão exclusivamente calcada no juridiquês pode ter consequências políticas, econômicas, sociais, que o próprio direito já cria umas barreiras com as teorias da razoabilidade, da proporcionalidade. Então você vai encontrando esse meio termo. Num contexto em que o poder do Supremo está hipertrofiado, hoje temos mais poder no Supremo do que deveria, em situação democrática normal, eu não acho desapropriado que um ministro Supremo converse com figuras da opinião pública, com figuras da sociedade, para compreender melhor fenômenos que estão na mesa dele para ele dar uma sentença. Vocês entendem a perspectiva? Mas, novamente, voltando naquela leitura que coloquei em relação a Arthur Lira. Você conversa com a pessoa, conversa com várias pessoas, com vários olhares, para tirar sua sentença. Não deveria ser assim, mas no cenário que temos hoje é compreensível. Não sei se me fiz claro. Em relação a Roberto Campos Neto, do Banco Central, a coisa é um pouco mais delicada. A autonomia do Banco Central foi dada justamente para que o cara tenha uma liberdade, ultrapassando mandatos, para tocar a política econômica do Brasil, para compreender qual que é a taxa de juros, para compreender como que o câmbio deve variar, qual o valor do real perante outras moedas mundo afora, a desvalorização da moeda, tudo que envolve a política monetária do país, que seja uma política de Estado, que perpasse governos. Nesse sentido, eu acho eticamente muito delicado o Roberto Campos Neto ir lá se consultar com o André Esteves, do BTG Pactual. Porque as decisões de Roberto Campos Neto interferem enquanto dinheiro, a estrutura que André Esteves administra, banqueiro que é, quanto dinheiro ele pode ganhar. Percebe o conflito de interesse? Percebem o problema ético envolvido nisso? Então, aqui nesse ponto, eu deixo minha crítica. Eu acho que não é apropriado. Definitivamente não é apropriado o presidente do Banco Central. Veja você que cada ente é uma coisa, pegando como a fala de André Esteves como fato.
Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Vamos dar que é verdade. Porque às vezes o cara está se vendendo num preço maior do que de fato ele tem. É típico dessa rapaziada que gosta de negócio, gosta de aposta. E aqui não tem nenhuma conotação em relação à ilegalidade. Não agora, nada disso. Negócio é porque realmente o mercado é compra e venda, né? É disso que eu estou falando. Certo? Outro ponto interessante de destacar é na hora que ele chega na análise política, junto a esses future leaders. Ele diz que se o Bolsonaro calar a boca, ele é favorito. Eu tendo a concordar com ele, sabe? Que num cenário de normalidade, todo presidente ele é favorito na sua reeleição. Até porque no Brasil todo mundo que disputou ganhou. Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso. Todos que detinham o cargo e se colocaram para a reeleição, venceram. No mundo é assim, viu, gente? No mundo é assim. O favorito é aquele que está administrando. São situações de exceção quando a oposição vence é aquele que está no próprio cargo. Então, não está errado. Num cenário de normalidade, num cenário em que tivéssemos um presidente de verdade, esse aí seria candidato favorito. Então, qual que é a fala dele nesse áudio vazado do André Esteves? Se o Bolsonaro ficar calado, é o favorito. Eu acho que já é tarde para esse favoritismo, viu? Eu concordo que é reversível, essa derrocada de popularidade do Jair Bolsonaro é reversível, desde que faça a coisa certa e fale a coisa certa. Conhecendo Jair Bolsonaro como conhecemos há mais de 30 anos na vida pública brasileira, é possível? É improvável. Possível é. É improvável. Ele fala também que um Lula, entre aspas, malucão, é muito à esquerda, não vence. Concordo. Até o Lula concorda com isso. Você já teve uma reunião lá com dentro do Partido dos Trabalhadores, ele disse que ele apontou assim, o Lula numa reunião e falou assim, olha, a gente aqui não tem 50% mais um dos votos. Eu tenho que buscar no centro, eu tenho que buscar na centro-direita esses votos. Então o que o André Esteves falou em relação ao Lula, não é nenhuma, nossa, a elucidação da verdade do universo. Não, o próprio Lula sabe disso. Quando o Lula venceu em 2002, 2006, foi acenando ao centro mesmo, até a centro-direita. Isso aqui está tudo dentro do possível. Agora, uma informação interessante que o André Esteves traz, que talvez ele tenha acesso privilegiado a um tipo de informação que nós não temos, é a articulação de Lula junto ao PSD. Está cada vez mais crescendo essa hipótese da filiação de Pacheco ao PSD ser uma estratégia para que ele seja vice de Lula. E tem alguns elementos aqui importantes a ser analisados. Você tem um presidente do Senado, com mais 4 anos de mandato ainda, se filiando a um partido, sonhando com uma eleição presidencial. Kassab se mostra cada vez mais amigável à tese de Lula. Pode ver que toda declaração ele dá um incentivo para Lula, para o Partido dos Trabalhadores. Rodrigo Pacheco é de Minas Gerais. Os 4 maiores colégios eleitorais do Brasil são São Paulo, Minas, Rio e Bahia. São Paulo costuma votar à direita. A Bahia, desde 2002 para cá, costuma votar à esquerda, certo? Então você tem aquele interior de São Paulo muito à direita, que era do PSDB, em 2018 foi para o bolsonarismo. E a Bahia, desde 2002, antes a Bahia era à direita, né? A tradição carlista de ACM. A partir de 2002, a Bahia pega um caminho de esquerda e você tem uma hegemonia do Partido dos Trabalhadores ali em terreno baiano. Os swing states brasileiros são Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quem ganha no Rio e Minas costuma ganhar a eleição. Lula traz um mineiro de centro-direita, recém-saído do DEM, do PFL, para ser seu vice. É uma estratégia. É algo que o André Esteves coloca. Abre aspas aqui para a fala do André Esteves. Se o presidente Lula pegar um Meirelles da vida e colocar na fazenda, pegar um Kassab da vida e colocar de vice-presidente e dar aquelas declarações bombásticas de esquerda sobre temas relacionados a meio ambiente, cultura, vai se tornar um favorito. Ou seja, ele fideliza a esquerda com temas que hoje o bolsonarismo despreza, o meio ambiente e a cultura, faz um aceno ao mercado trazendo o Meirelles, que já foi presidente do Banco Central de Lula e hoje está afiliado ao PSD, sim, ao PSD de Kassab. Você traz um Kassab, que às vezes não pode ser o Kassab, ele não quer esse tipo de coisa de vice, gente. O Kassab, ele quer ser, novamente, essa eminência parda, que dá as cartas e vem executando isso muito bem. Ele é reconhecido por seus pares como um atento leitor
de tendências da política brasileira. Coloca um Pacheco, um Meirelles, fideliza a esquerda, o Lula se torna favorito. Eu concordo com a tese. E aí vem a preferência dele, né? Ele disse que os candidatos ideais seriam os governadores tucanos Eduardo Leite e João Dória. Claro. A Faria Lima tem um coração tucaninho. Ela se bolsonarizou, mas ela se identifica com João Dória. Olha aqui, a fala: Leite é um produto eleitoral com mais novidade, a despeito do excelente governo que Dória faz aqui em São Paulo, diz Esteves. O coração da Faria Lima é tucano, é PSDB. Dória é o sonho deles. Só que aqui vem um que é de realidade, de fato. Eduardo Leite traz um frescor que Dória não tem. Agora, esses caras aqui conseguem voto? Depende da completa desidratação do bolsonarismo, né? Dependem disso, para ter viabilidade eleitoral. Então, para concluir essa história do André Esteves, você vê que o detalhamento das falas, se você tiver paciência, ouça aí. 1 hora e 2 minutos o áudio, tá aqui. Depois você ouve até dobrado aí, que você ganha tempo, você ouve, em meia hora você consegue ouvir tudo. Mas você percebe que ele não faz nenhuma fala fora do tom, talvez se venda com um preço maior do que de fato tem, e o problema central é que não é ele conversar com lideranças da política, da economia e da justiça brasileira. O problema é essas lideranças conversarem exclusivamente com aqueles que detêm o PIB. Não conversar também com outras parcelas da sociedade que muitas vezes não tem essa voz ativa, não tem essa possibilidade, não tem esse acesso. Esse é o problema central, rapaziada. Não é um problema conversar com o André Esteves. O problema é conversar só com o André Esteves. E eu quero saber a sua opinião. Por favor, comentário aqui na fita, deixe seu comentário, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. E se você chegou até aqui, meu filho, joinha, deixe seu like, pô. Vacilo não deixar o like, conto com a sua interação. Assistiu as lives do final de semana? Sexta-feira a gente ouviu um som sensacional com o Chau aqui no canal. Eu e o André Rodrigues trocamos uma ideia esperta com ele, ouvimos muita música massa, foi bem legal. Chau, a live de sexta. Sabadão eu e o Morguinho trocando uma ideia pesada. Uma ideia sensacional na Morgue Costa. Os 2 vídeos estão disponíveis aí no canal para que você assista. Beleza? Rapaziada, uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. É nóis!